passar com vocês o que é para ser feito e vocês farão novamente para mim. Olha só. Durante a nossa última aula, né, nós fizemos até aqui, que foi, nós pegamos as características da via e nós predimensionamos a seção transversal. Para a nota de avaliação, o que eu quero? Eu quero o carregamento nas longarinas, juntamente com área de aço nessa longarina, modelos estruturais, e eu quero, no tabuleiro, cálculo dos momentos fletores. O que é esse esse modelo estrutural? É a forma com que você coloca ele no F-Tool para você calcular os esforços. Então, eu quero, né, o PDF montado lá certinho, bonitinho, com o carregamento, com os esforços, né, a envoltória, tudo arrumadinho. Então, o que é essa parte inicial, né? Nós já temos, então, toda a pré-definição da minha seção transversal. O que seria, então, o próximo? Começar o cálculo dos carregamentos. Então, o primeiro passo aqui que vocês vão fazer, né? Assim, primeiro, para a atividade em si, é o cálculo dos carregamentos. O que nós teremos de peso, então, nessa longarina? O que nós teremos de carregamento nessas longarinas? Lembrando que a longarina, a gente não precisa calcular exatamente as duas, né? O que nós fazemos? Nós dividimos aqui ao meio. Afinal, como são só duas longarinas, vai metade do carregamento para cada uma. E aí eu preciso que vocês me dêem o carregamento, o dimensionamento de uma, porque se eu tenho o dimensionamento de uma, o carregamento é igual, né, já que são só duas longarinas, então, nós teremos, quando eu calculo uma, eu tenho o cálculo da outra automaticamente. Então, aqui nós teremos, olha só, para carregamento, quais são as cargas que eu vou ter? Carregamento de peso próprio da longarina. Como que eu calculo o peso próprio da longarina? A área de concreto vezes o peso específico do concreto. Depois, nós temos peso da proteção. Além do peso da proteção, nós temos o peso da laje. Calculado o peso da laje, nós teremos também peso do pavimento. Esse peso do pavimento, a gente tem que recordar que o pavimento ele vai ter uma inclinação aí em média de 2%, então tem que fazer aquela areazinha de retângulo. E eu tenho também as minhas mesas colaborantes. Nesse exemplo aqui, nós colocamos ele com mesa colaborante. Professora, mas a gente não fez nenhum exemplo com mesa colaborante. Tá, a única coisa que eu vou pedir para vocês, né, deixar a mesa colaborante é somente nessa área de cálculo de carregamento. Por quê? Porque ela vai ajudar a aliviar os esforços, mas automaticamente ela vai trazer peso para a estrutura. Ao longo de todo o resto do cálculo, não precisa considerar ela, tá? Deixa ela mesmo só para a questão de carregamento. Ao longo dos cálculos, não precisa. Ou melhor, se preferir, a gente pode tirar essa mesa colaborante. Mas eu acho que pode deixar. Daqui ele não vai influenciar em muita coisa. Vai influenciar aqui, neste caso, desse nosso exemplo, né? A gente vai calcular a área de aço e tudo mais, independente. Oi. Você vai gravar? Não tô gravando, não. Se gravar o mesmo. Eu coloco aqui para gravar. Ok. Então, a mesa colaborante em si, a gente só vai colocar ela, né,
ela vai atribuir peso na minha longarina, mas ela vai só auxiliar no alívio dos esforços. No resto do cálculo, não precisa colocá-la, tá? Então, vamos colocar mais uma carga aqui, que é da mesa colaborante. Como aqui eu calculo esse peso da mesa colaborante? Nada mais é do que eu calculo essa área de concreto e multiplico pelo peso específico do concreto, mais essa outra área de concreto aqui, vezes o peso específico do concreto, né? Vai atribuir, então, o carregamento nessa minha longarina. Fiz o cálculo desses carregamentos aqui, que são carregamentos permanentes, vou até colocar aqui, ó, permanentes. Calculei eles, aí eu vou calcular também vou colocar aqui do lado, aqui, ó, 2, os coeficientes de ponderação. Quais são os coeficientes de ponderação? Ah, faltou a transversina, né? Vamos colocar aqui a transversina também. Eu tinha meio que deixado aberto para vocês de como dispor essas transversinas. Só que eu acho que vocês ainda não lidam muito bem com essa liberdade de escolha de modelo estrutural e tudo mais. Então, eu vou especificar a transversina para vocês. Aqui. Nós vamos colocar uma transversina aqui. Onde nós teremos a seção transversal dela em... Vamos considerar, deixa eu ver aqui como que ficou a altura mínima que nós calculamos da seção transversal, mínima e máxima. Ó, da nossa ponte, nós ficamos a altura de viga entre 66 e 1 metro. A nossa transversina, de toda forma, ela é uma viga, né? Vamos colocar ela de 1 metro mesmo. Vamos colocar ela em um BW de 50 e uma altura de 1 metro. Porque a nossa longarina ela vai ganhar mais 22 centímetros, né? Por causa da mesa colaborante ali. Então, nós vamos colocar a nossa transversina de altura de 1 metro e base de 0,60. Tá. Então, nós temos o peso próprio da longarina, peso de proteção, peso da laje, pavimento, mesa colaborante, transversina. Coeficientes de ponderação. Quais são os coeficientes de ponderação que nós precisamos levar em consideração? Nós temos coeficiente de impacto vertical. Lembrando, a fórmula para o cálculo do CIV é 1 mais 106, que multiplica 20 dividido pelo LIV, que é o vão da ponte, mais 50. Quando este LIV, né, quando essa ponte ela tem um vão menor que 10 metros, se o nosso LIV ele for menor ou igual a 10 metros, o nosso CIV ele é fixo em 1,35, né? E a nossa ponte aqui, ela tem vãos centrais de 4 metros e balanço de 1 metro. Então, se a gente considerar aí um pano de laje único, ele dá 10 metros. Se nós considerarmos ele com juntas de dilatação, nós teremos vãos aí máximo de 4 metros, ou seja, de toda forma, ele não vai ultrapassar os 10 metros. Então, automaticamente, o nosso CIV ele já está fixado em 1,35. E nós temos também coeficiente de número de faixas, que ele vai ser calculado por 1 menos 0,05, que multiplica o número de faixas menos 2. E ele tem que ser maior que 0,9. Calculado o CIV, o coeficiente de impacto vertical, o coeficiente de número de faixas, aí nós temos o coeficiente de impacto adicional, né, que é aquele φ.
Quem é o nosso FII? É o CIV vezes o CNF. Tendo todos esses carregamentos, aí a gente já tem que passar para a parte de linha de influência, né? Porque depois da linha de influência é que a gente obtém os carregamentos em função desse modelo de seção transversal. Então, aí nós teríamos a linha de influência. Essa linha de influência, lembrando, ela é em função de cada tabuleiro. Então, eu vou pegar esse tabuleiro aqui que a gente já calculou. Deixa eu tirar ele aqui. Vou copiar ele. E vou colar ele aqui. Deixa eu apagar algumas coisas. Tipo, isso daqui não precisa. Tá bom, assim. E aí, o que que eu vou fazer, né? Pego esse tabuleiro e aí eu tenho que locar o meu trem tipo no tabuleiro. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Como a gente quer calcular este carregamento para uma única longarina, porque depois a gente vai espelhar, né, para outra longarina, já que são iguais, a gente coloca o trem tipo no pior caso. Qual que é o pior caso de se colocar o trem tipo? Ele ao lado, né, ali bem próximo da nossa proteção. Então, nós teríamos o trem tipo mais ou menos aqui assim, ó. Mais para cá, né? Como o nosso trem tipo ele tem um comprimento total de 3 metros, ele vai ultrapassar a minha longarina para o outro lado, né? Então, ele tem que ultrapassar a longarina aqui. Olha só. Então, uma roda vai estar aqui a meio metro de distância da lataria e a outra mais meio metro a distância da outra lataria aqui. Então, muito perto. Vou colocar mais para a lateral. Olha só. Isso aqui fazendo no AutoCAD ele fica certinho, né? Não vou terminar de desenhar, não. Vou desenhar só essa carcaçazinha aqui, só pra gente exemplificar mesmo. E aí, quando eu loco ele aqui, nós teremos as posições dos carregamentos. Lembrando que eu tenho o carregamento aqui também da minha carga de multidão, né? Que ela começa exatamente onde acaba a longarina. Opa, desculpa. A lataria do carro. E ela vai até o centro da próxima longarina, que é mais ou menos aqui. Aí aqui nós teremos carregamento de multidão ao lado do meu trem tipo, né? E aí nós pegaremos então aqui, colocaremos o modelo estrutural. Isso daqui é modelo estrutural, tá, gente? O modelo estrutural é você pegar aquela peça estrutural de verdade e transforma em elementos calculáveis. Né? Neste caso aqui, eu estou pegando todo um tabuleiro e estou transformando ele em uma barra biapoiada. Isso é modelo estrutural. Então, aqui no centro, nós teremos o apoio da longarina, aqui o apoio da outra longarina. E aos lados os balanços. Lembrando, os apoios eles ficam exatamente no centro da longarina. Então, se ela tem 60 de base, ele vai estar ali na metade. Então, sobra 30 para cada lado, né? E aí eu trago os carregamentos, olha só. Aqui vem o carregamento da primeira roda, aí vem o carregamento da segunda roda, e aí ao lado, lembrando que o carregamento de multidão ele não fica grudado no carregamento da roda, porque nós temos aquele meio metro da lataria, e aí nós trazemos aqui
o carregamento de multidão ao lado do meu trem tipo. A partir daqui, nós construímos a nossa linha neutra, né? Então, aí nós teremos a nossa linha neutra, onde o ponto em cima de onde eu estou verificando, que é a minha longarina A, se nós dermos nomes a elas, então A e B, em cima da minha longarina A, se é ela que eu estou analisando, aqui a minha linha neutra ela é unitária. Então, ela vale 1. Nós sabemos, né, nós podemos calcular nas extremidades, porque eles são valores pré-fixados. Na primeira aqui, nós temos L mais A dividido por L, onde L é este vão central. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Nós temos a representação assim, ó. Aqui é o valor de A, aqui é L e aqui é B. Então, nós teremos L mais A sobre L ao lado esquerdo, né? O que tá o balanço ao lado da longarina a qual eu estou analisando. O oposto, né? O balanço oposto máximo, então, ele nos dá um valor de menos B dividido por L. Aí a gente liga aqui, tá, meio fora de rumo. E aí nós temos aqui as representações. Aí a gente precisa calcular os pontos necessários para os cálculos dos nossos carregamentos finais. Quais são os nossos carregamentos finais móveis? Porque a partir daqui para baixo, a partir da linha de influência, nós já estamos falando de carregamento móvel. Aqui é carregamento permanente, né, o que a gente tinha feito anterior. A partir daqui, da linha de influência para frente, são carregamentos móveis. Aí, o que a gente tem que calcular? Lembrar, né? Nós vamos precisar de 3 carregamentos móveis, que são, primeiro deles, nós temos o carregamento dos pneus. Além dos pneus, nós temos o carregamento de multidão ao lado do trem tipo. Nós temos o carregamento também de multidão atrás e à frente do trem tipo. Calculei esses carregamentos porque eles são em função da linha neutra. Como que eu faço o carregamento dos pneus? O carregamento do pneu vai ser o peso do pneu. Cada pneu ele tem 75 kN de peso. Então, eu vou ter ali o pneu 1 vezes a linha de influência daquele pneu, que eu vou chamar de linha de influência 1, mais o pneu 2 vezes a linha de influência do pneu 2. Quais são essas linhas de influência? Aqui, ó. Vou pegar uma régua aqui. Olha só. Essa aqui é a linha de influência do pneu 1. E aqui é a linha de influência do pneu 2. Então, vou colocar linha de influência do pneu 1, linha de influência do pneu 2. São essas linhas de influência que nós vamos utilizar ali embaixo. Olha só. Então, nós teremos, ó, aqui e aqui, são essas linhas aqui. Quando nós vamos calcular a multidão, faltou terminar de escrever aqui, né, ao lado do trem tipo, nós teremos a multidão ao lado. Essa multidão ao lado, ela começa onde está esse carregamento verdinho aqui, não é? Então, ó, a multidão, o carregamento provocado pela multidão, ele é um carregamento distribuído por área na laje. E eu preciso transformar esse carregamento distribuído por área na laje para um carregamento distribuído ali na minha ponte. Então, como é que eu faço esse carregamento distribuído na minha ponte? Eu vou pegar o carregamento de multidão pré-fixado por norma,
que são 5 kN por metro quadrado, e vou multiplicar pela área de influência. Professora, mas se eu estou multiplicando um carregamento por área por uma área, não vai ser um carregamento pontual? Não, porque a área de influência, que eu vou pintar ela aqui para vocês, olha só. A área de influência aqui, nós vamos utilizar apenas uma unidade referente à distância, que é o comprimento aqui, ó, a base do meu triângulo retângulo, porque a altura do triângulo retângulo, que eu estou reforçando aí a cor, ele é o quê? Ele é unitário por linha de influência, então ele não é em metro. Nós não temos um valor, ele não tem unidade de medida. Então, nós teremos uma única unidade de medida, que é o metro. A área de influência, ela é metro. A linha de influência, ela não tem unidade de medida. A área de influência tem, que é metro. Então, eu vou explicar um carregamento que é por metro quadrado, por uma área que é metro, né? A gente chama de área de influência, entre aspas, porque ela não é uma unidade de área de metro quadrado. Ela é uma unidade de área de linha de influência, que é metro vezes a linha de influência. Então, nós teremos um carregamento distribuído por comprimento de longarina, tá? Então, eu vou chamar essa área aqui de área de influência 1. A área de influência 1. Nós teremos o carregamento ao lado do meu trem tipo, dado por o carregamento de multidão vezes a área de influência 1. Quando eu estiver falando a respeito do carregamento de multidão na frente e atrás do meu trem tipo, eu estou falando que eu vou ter pessoas em toda a área de influência referente ao trem tipo. Que área de influência é essa? Vou colocar em uma cor diferente, vou colocar em rosinha. Olha só, ele vai se iniciar aqui, ó, onde se inicia o trem tipo, bem ao lado da... Eu vou só marcar ele aqui. Opa, era para ser em rosa. Eu vou marcar ele aqui no meu tabuleiro, representação do tabuleiro, e vou levar ele aqui para a linha de influência. Ele está bem onde acaba a minha proteção. Então, de onde acaba a minha proteção até lá onde o meu trem tipo faz influência, que é até lá no apoio B, eu tenho essa área de influência da multidão na frente e atrás. Então, vai ser toda essa área que eu estou riscando agora para vocês. Olha só. Então, aqui eu vou ter a minha chamada área de influência 2. A área de influência 2. Ou seja, a minha carga de multidão na frente e atrás do meu trem tipo, ela vai ser dada por carregamento de multidão, pré-fixado por norma, 5 kN por metro quadrado, multiplicado pela área de influência 2, né? Que vai ser todo este comprimento de tabuleiro, desse que eu desenhei, vezes essa altura de linha neutra que tem que ser calculado, tá? Aqui é em rosa, para não confundir. Ó, vezes essa altura aí que eu tô pintando ela. Então, eu multiplico essa altura por esse comprimento total até chegar lá no apoio B, lembrando que o apoio B tá aqui, e divido por 2, eu terei, então, essa área de influência 2. Quando eu obtenho, então, essas reações, né, esses carregamentos, eu dei o nome para vocês em aulas passadas de R1, R2 e R3, aí eu vou ter a junção de dois tipos, né? Eu vou ter dois tipos de carregamentos. Eu vou ter um carregamento que ele é... Deixa eu só copiar isso aqui. Olha só, copiar e vou colar ele aqui. Então, nós teremos o seguinte. Nós teremos um que é para carregamento permanente e nós teremos outro que é para o carregamento móvel. Certo.
Então, deixa eu apagar. Lembrando que aqui... Ah, não, eu copiei, foi da transversina, né? Desculpa, da longa, a seção transversal, não vai adiantar de nada. Copiei errado. Nós temos que pegar a representação do meu tabuleiro aqui, porque eu tenho que pegar essa longarina no sentido longitudinal. Então, deixa eu copiar esse sentido longitudinal e a gente faz o modelo estrutural dele. Olha só. Então, eu tenho aqui o meu tabuleiro, a representação do meu tabuleiro. Vamos supor que vou colocar aqui minha longarina em rosinha. Essa é a longarina a qual nós vamos calcular. Eu tenho que pegar ela e trazer a representação dela para um modelo estrutural. Então, eu pego ele, copiar. E aí, neste modelo estrutural, estipulamos que ele teria 2 pilares e aí um modelo contínuo, né? E aí nós teremos, então, um balanço de 1 metro para cada lado. Ao centro ali nós teremos uma junta de dilatação, mas não precisa se preocupar com isso aqui no modelo estrutural em si. Se fôssemos fazer uma longarina contínua, com sucessão de vãos rotulados, aí a gente precisaria colocar uma rótula aqui, mas eu não falei disso. Aí seria uma análise um pouco diferente, vocês não estão proibidos de fazer, até porque vocês sabem de concreto, de isostática e peristática, então vocês conseguiriam fazer tranquilamente. Mas vamos no básico, que é para não ter erro, né? E aí nós teríamos, então, 2 casos aqui, olha só. Um que é para carregamento permanente e um que é para carregamento variável, como eu disse a vocês. A junção desses dois vai ser uma envoltória. Então, vamos fazer aqui, carregamento permanente. De permanente, nós teremos o quê? O carregamento distribuído, que é o carregamento permanente distribuído. E nós teremos os carregamentos pontuais, que são as transversinas. Eu falei para vocês, né, se forem colocar transversina, coloca uma transversina a cada 2 metros, que ficaria até mais tranquilo de vocês efetuarem os cálculos. Mas eu não tinha prefixado nada também. Mas vamos colocar a transversina a cada 2 metros, que até assim não foge muito dos exemplos que a gente fez que tinham as transversinas. Então, eu vou ter uma transversina aqui, 2 metros, vou ter uma transversina em 4 metros. Então, peraí. Eu não vou ter no início. Deixa eu melhorar aqui essa. Vamos lá. Eu não vou ter uma ali, eu vou ter uma a 2 metros, mais ou menos no centro do vão. Aqui em 4 metros, 6 metros e 8 metros. Nós teremos, então, um total aí de 4 transversinas. Isso daqui é o meu carregamento permanente. De carregamento variável, nós teremos o quê? Nós teremos o nosso trem tipo e, além do trem tipo, nós temos também a nossa carga de multidão. Então, a representação é mais ou menos assim, ó. Trem tipo com os 3 eixos, porque agora nós estamos olhando de lateral, é uma vista longitudinal, né? Aquele somatório de peso de 2 rodas é porque ele equivale a um eixo, então nós temos 3 eixos. Então, esses 3 eixos aqui, eles serão aqueles valores que nós vamos calcular de R1. Depois, nós temos o carregamento de multidão, já que ele está de lado, eu tenho o carregamento de multidão à frente do trem tipo. Então, é o carregamento que geralmente ele é maior. Então, é o carregamento à frente do trem tipo. Deixa eu aumentar esse aqui, esses R1, muito pequenininho. Então, eu teria o carregamento de multidão
aqui, né? A gente pode fazer a representação dele em toda a longarina, não tem problema. O próprio F2 ele vai colocar com todo carregado. Como nós estamos olhando agora de lado, meu trem tipo está de lado, o carregamento de frente dele é o rosa. Então, aqui é frente, trás. E nós temos o carregamento ao lado do meu trem tipo, que é aquele carregamentozinho menor. Já que eu estou olhando de lado, o carregamento ao lado é como se ele estivesse ali ao fundo, né? Ele tá aqui. Esse aqui é ao lado. Juntando aqui esses dois, eles vão me dar valores de momento máximo e cortante máximo, porque o próprio F2 vai fazer uma envoltória para vocês. E aí, nessa envoltória, nós teremos cortante máximo e momento máximo. Só que antes, na hora que vocês forem lançar esses carregamentos lá no F2, já façam a majoração para a gente não sofrer depois com essa majoração. Por quê? Carregamento permanente, ele é majorado multiplicado por 1,3. Carregamento variável, ele é majorado, todo ele aqui, o gama dele é de 1,4. O gama de carregamento permanente é de 1,3. Então, os valores que vocês encontrarem de carregamento permanente, multiplica por 1,3 antes de lançar no F2. O que vocês encontrarem de carregamento variável antes de lançar no F2, multiplica por 1,4, porque aí sim, na envoltória, nós teremos momento máximo e cortante máxima. Desse momento máximo e dessa cortante máxima, nós conseguimos calcular, porque já fizemos concreto armado, armadura longitudinal e a armadura transversal. Né? Nós teremos duas armaduras, longitudinal e transversal. Neste ponto aqui, acabamos o que tínhamos a fazer de longarina. Verificamos a longarina. Não tudo, né? O que a gente já aprendeu, porque aí tem verificação de fadiga, fluência, estado limite de serviço e tudo mais. Só que não dá tempo de a gente ver tudo aqui na matéria de pontos, né? É muita coisa para ser vista. E aí, depois disso daqui, vocês já podem passar lá para nossa para o dimensionamento de laje. Dimensionamento de laje, como a gente já tinha feito anterior. O que eu tenho que fazer aqui? A gente vai, primeiramente, calcula todo o carregamento. O que eu vou ver em laje, né, propriamente dito? Somente o cálculo de momento na laje. Então, para laje, vou até escrever aqui, ó, para laje, o que vocês terão que fazer para mim? Primeiro, né? Pega o carregamento distribuído na laje. Desse carregamento, aí vocês terão todas aquelas informaçõezinhas que precisam para entrar na tabela de Rush. E pela tabela de Rush, vocês já conseguem calcular os momentos. Então, tabela de Rush, cálculo dos momentos. Lembrando que esses cálculos dos momentos, vocês têm que levar em consideração tanto o momento que é de carregamento permanente, quanto o momento de carregamento variável. E aí, né, juntando lá os dois carregamentos, nós teremos o momento final, onde o momento final ele leva em consideração o nosso coeficiente relativo a carregamento variável, né, que é o nosso φ. E aí, então, a gente já vai ter calculado esse φ por causa da longarina, então não tem problema. E aí, ao final, a gente junta todos esses momentos, tanto o momento de carga variável, quanto o momento de carregamento permanente.
tá? E aí a gente terá os momentos finais para cálculo de armadura. Eu falei que não precisava fazer o cálculo de armadura, mas chegou no momento também para cálculo de armadura é um pulo, mas não vai ser necessário porque eu já tinha dito que não precisava. Então, o passo a passo do que vocês têm que fazer para mim é esse. Tudo que a gente já viu de longarina com tudo que a gente já viu de laje. Ok? Uai, acho que sim. E vocês precisam me entregar tudo isso no máximo até domingo, porque já era para eu estar finalizando o lançamento de notas. Só que quando eu fui olhar as atividades de vocês, eu preferi não dar nota em cima daquela atividade, né? Explicar para vocês melhor o que eu estava pedindo, o que eu estava querendo. Então, acho que agora ficou mais claro do que eu quero, né? Sim? Ok. E aí eu preciso lançar essas notas de vocês, né, ali, se eu não me engano, até segunda-feira ou é terça. E aí eu vou deixar a atividade disponível até domingo, meia-noite. Que aí vocês lançam, segunda e terça eu corrijo, lanço a nota e aí finalizou o nosso primeiro trimestre. Fechado? Fechado. Alguma dúvida? Acho que por enquanto não. Até esse domingo agora, dessa semana, você disse que tinha até Uhum. como para encerrar as notas? Eu tenho até segunda-feira, meia-noite, eu acho. Porque, se eu não me engano, o sistema ele vai travar, entendeu? A primeira parte. Bom, isso foi o que foi nos passado, então. Assim como ele trava para vocês para fazer matrícula e tudo mais, ele vai travar também para os professores. Ao que foi dito. Então, aí eu preciso lançar essas notas de vocês, tá?